Irmãos, novamente estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Ficamos muito felizes por saber que todos estão bem guardados pelo poder do nosso Senhor e cremos que em breve estaremos reunidos novamente no prédio da igreja para adorar ao Senhor Jesus Cristo de modo presencial. Mas por enquanto vamos meditar na palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos na primeira epístola de João. Espero que você esteja acompanhando bem a primeira epístola que o apóstolo João, que escreveu os evangelhos e que escreveu o Apocalipse, escreveu também, registrou essas 3 cartas a igrejas. Em 1 João, fazendo um breve resumo, nós já estudamos sobre a comunhão com Deus, que essa comunhão nos traz alegria. A primeira epístola de João é uma carta que fala muito sobre comunhão. Estudamos também em 1 João capítulo 1, do verso 5 ao 10, que a comunhão com Deus é andar na luz. Então, se você diz ter comunhão com Deus, você deve andar na luz, não vai andar nas trevas. Quem diz que tem comunhão com Deus e anda nas trevas, está mentindo. E é o que nós observamos também em 1 João capítulo 2, do verso 1 ao 7, é que esta comunhão com Deus implica em guardar os mandamentos do Senhor. Quem diz que tem comunhão com Deus e não guarda os mandamentos de Deus, também não está falando a verdade, está mentindo. Comunhão com Deus não é baseada em emoções, mas é baseada em ações de obediência ao Senhor. Então, quando você diz que ama a Deus, isso está acompanhado de uma vida de obediência. Obviamente, isso não quer dizer que nós somos perfeitos, não quer dizer que nós não pecamos, e nós estudamos isso em 1 João capítulo 2, do verso 1 ao 7. Pecamos, mas temos um advogado que é o Senhor Jesus Cristo, um advogado junto ao Pai, que é o justo juiz, para poder interceder por nós, e assim nós podemos confessar os nossos pecados, pedir perdão, e o Senhor é fiel e justo para nos purificar. Ainda vimos em 1 João capítulo 2, do verso 7 ao 11, que andar na luz é amar ao irmão. Se ter comunhão com Deus é andar na luz é amar o irmão. Então, para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que amar o meu irmão. E amar o irmão é importantíssimo, é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Então, nós não podemos dizer que amamos a Deus se estamos com algum problema com os nossos irmãos, ou sem falar direito com o irmão, ou sem ter um bom relacionamento com aquele irmão. Sabemos que isso não é fácil, somos pecadores e existem muitos sentimentos pecaminosos e horríveis nos nossos corações, sentimentos contra as pessoas. No entanto, essa é a nossa batalha espiritual, devemos lutar contra estas emoções pecaminosas para poder amar o nosso irmão. E o Senhor, nosso Deus, nos ajuda, o Espírito Santo de Deus nos capacita a estarmos amando uns aos outros. E estudamos também em 1 João capítulo 2, do verso 12 ao 14, que nós devemos cumprir os nossos papéis na igreja. Papel de filhinhos, que são os discípulos de Jesus, papel dos pais, que são os adultos, pai e mãe, aqueles que têm a responsabilidade de continuar o ensino da palavra de Deus nas futuras gerações, e também o papel dos jovens. Os jovens são os filhos, os fortes que vencem o maligno. Então, cada um tem o seu papel dentro da igreja do Senhor, cada um deve cumprir este papel. E vimos no último domingo, 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17, um dos textos mais conhecidos dessa epístola, que diz que nós devemos amar a Deus e não amar ao mundo. Aqui fala de um aspecto moral. O nosso amor a Deus deve ser muito maior, deve ser exclusivo, e o amor ao mundo deve estar fora da nossa vida, o amor aos pecados que o mundo oferece. Sabemos que nós aqui intentamos o pecado e desejamos o pecado, mas o mundo, esta sociedade de pecado, a cultura de pecado, tem um cenário propício para o pecador. Devemos rejeitar a cultura de pecado, rejeitar o sistema de pecado, a sociedade de pecado que existe ao nosso redor. Embora vivamos dentro deste mundo, nós não somos do mundo. E hoje nós vamos voltar a um tema que já foi anunciado em meditações passadas dentro de 1 João, tema que é um dos temas principais dessa epístola, além do amor a Deus, da comunhão com Deus, do amor ao irmão. Um outro tema também que motivou essa epístola é o tema dos falsos mestres, os falsos profetas, que João chama aqui de muitos anticristos. Nós queremos meditar hoje em 1 João,
capítulo 2, do verso 18 ao verso 29, na seguinte ideia, uma ideia que vai resumir estes versículos, é que a verdade das Escrituras, ela nos orienta contra os anticristos. Se nós conhecemos a verdade, cremos na verdade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós teremos a orientação necessária contra os anticristos. Estamos usando aqui a terminologia que João usa na sua epístola. Por sinal, no Novo Testamento, é o único local que aparece o termo anticristo é em 1 João. Não aparece nem no Apocalipse, essa expressão nem aparece em 2 Tessalonicenses, mas aparece aqui em 1 João. Sabemos que outros textos da Bíblia falam do anticristo, mas essa expressão aparece somente aqui em João. A verdade das Escrituras nos orienta contra os anticristos. E nós queremos estudar isso do verso 18 ao 29. 1 João, capítulo 2, do verso 18 ao 29. Como é um texto grande, nós vamos lendo versículo a versículo, observando os ensinos que o Senhor tem para nós hoje, a partir das palavras do apóstolo João. E nós queremos dividir esses versículos em 3 partes, 3 nortes, 3 orientações, para entendermos que a verdade da Escritura nos orienta contra os anticristos. O primeiro desses nortes é que os anticristos, eles pervertem a verdade de Deus. Irmãos, nós temos hoje no nosso meio muitos anticristos, como João tinha na época dele. E essa expressão anticristo se refere aos falsos mestres, aos falsos profetas aqui nesse momento. Os anticristos pervertem a verdade de Deus. Olha o que nós vamos ler em 1 João, capítulo 2, verso 18. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então observe que João fala do anticristo e de muitos anticristos. Este anticristo que João fala aqui no singular é a besta lá de Apocalipse. É aquela pessoa, aquele homem que será o contrário do Senhor Jesus Cristo e que irá desejar ser adorado como Deus é adorado. Mas quando ele fala de muitos anticristos, ele já está falando de falsos mestres, falsos profetas, pessoas que têm o espírito do anticristo, mas ainda não são o anticristo. Nós já ouvimos falar desse tema desde o começo da primeira epístola de João. No capítulo 1, verso 1, nós lemos assim: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então aqui João ele está dizendo que viu Jesus, ouviu Jesus, pegou em Jesus. Por quê? Porque João estava indo contra uma heresia, um falso ensino propagado pelos falsos mestres, por estes anticristos. Que falso ensino era esse? Já falamos em outro momento, mas repetindo, esse falso ensino é o chamado gnosticismo. Esse gnosticismo, também conhecido posteriormente como docetismo, ele falava que Jesus não veio em carne, Jesus veio somente em espírito. E qual o problema disso? O problema é que se Jesus não veio em carne, era somente um espírito, tipo um fantasma, significa que Jesus não morreu na cruz. Quem foi pregado naquela cruz? Na verdade, um espírito não pode ser pregado numa cruz. Um espírito não morre nem ressuscita. Um espírito não tem carne. Então, baseado nesse ensino, toda a morte expiatória de Jesus Cristo em favor dos nossos pecados, para pagar a pena pelos nossos pecados, ela se torna nula. E, consequentemente, a ressurreição de Jesus nunca aconteceu. E, nesse caso, não há ressurreição para nós. Não há salvação para nós. Ou seja, dizer que Jesus não veio em carne significa que é a mesma coisa que dizer que Jesus não é o Salvador, é a mesma coisa que negar toda a morte expiatória e sacrificial de Jesus na cruz.
é uma grande heresia, um dos ensinos terríveis que chegou naquelas igrejas da Ásia Menor, que João tinha muita familiaridade com aqueles irmãos, eram discípulos de João, o apóstolo. João tinha ensinado muito do evangelho do Senhor Jesus para eles, e agora João está escrevendo essa epístola também para alertá-los contra, contra esses falsos cristos. É importante, então, esses anticristos, esses falsos mestres. Então, é nesse sentido que nós temos os versículos 18 ao 29 do capítulo 2 de 1 João. Ainda, olhe na segunda epístola de João, capítulo 7, aqui versículo 7 da segunda epístola de João, nós lemos assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então perceba que aqui João, mais uma vez, chama esses enganadores, esses falsos mestres, de anticristos. Novamente ele faz essa referência. E ele deixa muito claro que o ensino falso que eles estão apresentando aos cristãos nas igrejas é exatamente dizer que Jesus não veio em carne. É a mesma ideia de 1 João se repete aqui em 2 João. E é disso que nós estamos tratando, desse ensino errado, desses falsos cristos. É importante, irmãos, que aqui nós temos um entendimento do que são as seitas e heresias. O que é uma seita? O que é uma heresia? Uma seita do cristianismo que traz uma heresia. É aquela, digamos, dita igreja, na verdade não é uma igreja, mas se diz igreja, que apresentam doutrinas que ferem as doutrinas fundamentais da Bíblia. Ou seja, são ensinos que distorcem os ensinos básicos da palavra de Deus. Esse aqui que João está combatendo é em favor de um ensino básico, fundamental da Bíblia, que Jesus fez-se carne, nasceu da Virgem Maria e então pôde ser qualificado como nosso Salvador para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então, se alguém diz que Jesus não veio em carne, está ferindo uma doutrina fundamental. Então, aqui é a tentativa de criar uma seita do cristianismo no contexto de 1 João. Hoje, na modernidade, nós temos várias seitas do cristianismo. Nós podemos dizer que o catolicismo romano é uma seita do cristianismo, porque ele apresenta outros deuses, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são Deus na Trindade. O catolicismo romano apresenta Maria como uma divindade. Então, é uma seita do cristianismo, porque não pode ter outro Deus além de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Mas existem outras seitas dentro do cristianismo, ou pelo menos que se colocam dentro do cristianismo, como por exemplo os mórmons. Os mórmons destituem Jesus do seu caráter como Filho de Deus, ao colocar Satanás também como Filho de Deus, e ali dentro de uma família esquisita que eles apresentam dentro da teologia deles, e certamente Jesus acaba perdendo o seu caráter como Salvador, e além de outros erros terríveis que os mórmons apresentam. Os mórmons, eles não são cristãos, eles se dizem, mas não são realmente como a Bíblia coloca. E existem outras seitas que dizem que Jesus não é Deus, é um semideus. Nós temos aí os testemunhos de Jeová. Existe outra seita como a dos adventistas do sétimo dia, que colocam ali os escritos de Ellen White como se fosse palavra de Deus, e eles estão ferindo a doutrina da bibliologia. Então existem várias seitas que ferem os ensinos fundamentais da Escritura, não podem nem ser consideradas igrejas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é típico das seitas se colocar como irmãos, se colocar como cristãos, se colocar como pessoas que creem no Evangelho de Jesus, quando na verdade vão ensinar coisas terríveis, que vão destruir a mensagem fundamental da Bíblia Sagrada. Um exemplo rapidinho acontece muito quando alguns ditos cristãos vão na igreja e oferecem um curso sobre alimentação, sobre uma boa alimentação. Olha, sabe que ali são adventistas, eles estão levando princípios da lei de Moisés
para que nós aprendamos e sigamos. Só que, na verdade, o objetivo deles é ir além, não só falar da lei de Moisés no que se refere à alimentação, mas também no que se refere à guarda do sábado. Para eles, quem não guarda o sábado, como é dito na lei de Moisés, não tem como ter salvação. E também, dentro da teologia dos adventistas, existe o aspecto de que aqueles cristãos que adoram no domingo, eles têm a marca da besta, porque para eles o domingo é a marca da besta, a besta aí, o anticristo. Então aqui, rapidamente, só para você perceber como é terrível o ensino das seitas, e João está combatendo um ensino terrível também na sua época, um ensino gnóstico, que dizia que Jesus não veio em carne. Olha, esse termo anticristo, ele aparece só em 1 João, como já mencionamos, mas a pessoa do anticristo, e João começa aqui no verso 18 falando do anticristo, essa pessoa é mencionada com outros nomes na Escritura. Ele aparece como o homem da iniquidade, como o filho da perdição. E lá em Apocalipse é dito sobre a besta. A besta, lá em Apocalipse 13, é o anticristo. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3, fala sobre este homem da iniquidade. Olha o que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, isso que não acontecerá é a volta do Senhor Jesus Cristo. Voltando à leitura. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Este homem da iniquidade é o anticristo. Ele é também o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? O apóstolo Paulo também falou sobre o anticristo, também apresentou os falsos profetas, só que Paulo não chamou esses falsos mestres de anticristos. João chama de anticristos porque João entende que eles têm o espírito do anticristo, que é o espírito da mentira, o espírito do engano. Lá no capítulo 4 vamos ver mais sobre isso. Então, este anticristo, ele também é chamado de o iníquo, ainda em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo, e iníquo aqui é o homem da perdição, iníquo aqui é o homem da iniquidade, né? Esse homem que Paulo está falando que é o anticristo, que se opõe a tudo que é Deus, o que é a palavra de Deus, e que mente para enganar as pessoas com relação à sua doutrina errada. Então, voltando para o texto, 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, Satanás dá poder a este homem, o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, para que ele opere sinais, milagres, e assim convença as pessoas da sua mentira. E diz mais, segundo a eficácia de Satanás, ainda no verso 9, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, naquele dia, quando estiver perto da volta do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus voltar, o anticristo estará atuando na terra. Entendemos que ele estará dominando nos 7 anos de tribulação, a 70ª semana das 70 semanas de Daniel, e ele será mais ativo, perigoso, exatamente nos 3 últimos anos e meio, a segunda metade dos 7 anos de tribulação. E aí o anticristo enganará com poder, sinais e mentira, poder dado por Satanás a ele, e ele levará muitos consigo para o inferno, para o sofrimento eterno, aqueles que não quiseram crer na verdade de Deus, que será proclamada, a salvação em Jesus, que será proclamada naquele período de tribulação. Ainda olha o verso 11, 2 Tessalonicenses 2, verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça.
Paulo aqui fala também da mentira e da verdade. A mentira é o ensino do anticristo, a verdade é o evangelho do Senhor Jesus, que apresenta a salvação. Então, aqueles que rejeitam a salvação em Cristo vão crer na mentira do maligno, na mentira do anticristo. Mas existiu na época de João, existe hoje também, na época de Paulo existiu também, na mesma época do primeiro século, existem os anticristos, aqueles falsos profetas que apresentam um ensino errado com relação à Escritura, e nós devemos ter esse entendimento para termos cuidado com estes falsos mestres. Olha, Apocalipse ainda capítulo 13, fala do anticristo, só que aqui fala do anticristo como a besta. É um dos nomes dados ao anticristo, no Apocalipse é a besta. Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Esses versículos falam do anticristo como a besta e remete ao capítulo 7 do livro do profeta Daniel, que também fala do anticristo. Lá o anticristo é um chifre pequeno que sai ali da cabeça da besta. Mas é interessante perceber que há essa relação muito próxima com a visão que Daniel teve lá em Daniel capítulo 7, e aqui essa besta tem todas as características das bestas descritas lá em Daniel. Eram 4 bestas. Havia um leão, um urso, um leopardo e uma besta não nomeada. Mas aqui nós temos que esta besta tem o aspecto do leopardo, do urso e do leão. E recebe o poder do dragão, o trono, a autoridade. O dragão aqui entendemos que é o próprio Satanás. Esta besta emerge do mar. Como lá na visão de Daniel, as bestas emergiam do mar. Entendemos então que o mar representa as nações, as bestas, como na visão de Daniel, representavam reis e impérios. Aqui também é um rei que está surgindo, que vai ter o seu império, dominar o planeta ali de modo político, econômico e até militar. Esta besta é o anticristo. Ainda falando do anticristo como a besta, ainda em Apocalipse 13, olha o verso 5, diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. 42 meses é exatamente 3 anos e meio. E verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O anticristo então vai usar a sua boca para blasfemar contra Deus, falar mal de Deus. Ele terá poder durante 3 anos e meio para fazer isso, segundo a permissão do Senhor nosso Deus. Lá em Daniel fala também que o chifre pequeno, que é esta besta, terá olhos e uma boca que fala blasfêmias e insolências contra Deus. Esse é o anticristo que haverá de vir para assolar o planeta na última semana das 70 semanas da profecia de Daniel. O Senhor Jesus também falou sobre o anticristo. O Senhor Jesus fala sobre o anticristo no seu sermão profético, lá em Mateus capítulo 24. Na verdade, Jesus falou sobre os falsos cristos que apareceriam até a sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. Olha Mateus 24, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus está falando no chamado princípio das dores. Nós entendemos que estamos vivendo hoje no princípio das dores, ou seja, não houve o parto ainda. A figura que é uma mulher que está para dar à luz é apenas uma figura, uma metáfora para ilustrar os tempos e as épocas. Nós estamos no princípio das dores. Haverá um momento em que essa mulher vai parir, vai gerar, e é o momento da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, entendemos assim. Vivemos no princípio das dores. Hoje, Paulo viveu no princípio das dores, João também viveu no princípio das dores, os apóstolos. Então entendemos que existem falsos cristos que estão enganando a muitos. Aí Jesus então vai para Mateus capítulo 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos,
e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui ainda dentro do princípio das dores, o Senhor Jesus está mostrando que também existirão falsos profetas, juntamente com estes falsos cristos, enganando a muitos. Na sequência do sermão profético de Jesus, ainda em Mateus 24, o Senhor Jesus começa a falar da grande tribulação, que são os 42 meses de ação do anticristo sobre a terra, futuros, que ainda haverão de acontecer, que são os mesmos 3 anos e meio. Jesus não fala exatamente da duração desta grande tribulação no sermão profético em Mateus 24, mas Jesus fala destes falsos cristos. Olha Mateus 24, verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, os falsos cristos, os falsos profetas, enganarão a muitos. Só não enganarão os eleitos, porque estes são selados pelo Senhor Jesus Cristo, selados pelo Espírito Santo de Deus, não tem condição de serem enganados pela artimanha do maligno, porque tem o entendimento, a iluminação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de Deus. Observe então que Paulo falou do anticristo, o Senhor Jesus Cristo falou do anticristo, João fala do anticristo lá no Apocalipse. O anticristo virá, mas antes que ele venha, e ele virá exatamente no período bem próximo do retorno do Senhor Jesus Cristo, Jesus voltará quando o anticristo estiver atuando na terra, naqueles 3 anos e meio, principalmente 3 anos e meio da grande tribulação. Mas antes disso, no planeta, na nossa história, na nossa época, como foi no primeiro século depois de Cristo, haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. Olha 1 João, capítulo 2, verso 19. Voltemos para o nosso texto-chave. 1 João, capítulo 2, verso 19. Diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aqui um ensino, digamos, meio que novo que João apresenta na sua epístola, é que esses anticristos saíram de dentro da igreja. Eles se diziam irmãos, mas na verdade começaram a ensinar de modo errado a palavra do Senhor. Saíram do nosso meio. Observe como este ensino nos leva a ter cautela e a ter cuidado. Aqui eles se diziam cristãos, mas não permaneceram. Aqueles que não permanecem no caminho de Jesus, aqueles que abandonam a fé, eles estão demonstrando que realmente nunca foram do Senhor Jesus Cristo. Por isso que eles saíram do meio da igreja e começaram a ensinar uma doutrina errada, falando de um Jesus diferente, um Jesus que era só espírito, que não era carne também. Esse era o problema daquela época, que João está combatendo esta heresia, esse ensino errado. Na nossa época, nós também temos muitos problemas com relação a quem é Jesus. Várias pessoas pintam Jesus de um modo diferente. Existem aqueles que veem Jesus meio esotérico, aqueles que veem Jesus como um guru, aqueles que veem Jesus somente como um mestre, um exemplo de amor, não um Deus, não um Salvador, mas um humanista que nos ensina como amar. Olha, Jesus não é nada disso. O Senhor Jesus, ele é Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade que veio morrer na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Nós temos que ter muito cuidado para não enxergar de modo errado quem é Jesus, quem é Deus e quem é o Espírito Santo de Deus. Para isso, é importante ler bem a Escritura. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida para não irmos de acordo, a favor dos falsos ensinos, mas para irmos contra os falsos ensinos, tendo sempre a verdade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nítida na nossa mente e nos nossos olhos. Lembre-se disso, eles saíram de dentro da igreja, porque não eram cristãos, porque não eram crentes, não eram
convertidos e ficou manifesto que eles não eram da igreja, não eram dos nossos, não eram dos irmãos. Paulo fala parecido com o que João está dizendo aqui, quando diz lá em Romanos 16, verso 17, Romanos 16, 17, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então nós temos que notar, perceber, ter cuidado com aqueles que ensinam uma doutrina errada, uma doutrina diferente daquela que aprendemos. No caso aqui, Paulo falando aos romanos, que aprendestes. Essa doutrina que era ensinada aos romanos, que era ensinada àqueles da Ásia Menor, que era ensinada aos Gálatas, aos Colossenses, ou a todas as igrejas da época, eram doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos ensinavam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo às igrejas que estavam nascendo, que estavam crescendo naquele período. Então, eles deveriam focar no ensino apostólico, que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, foi registrado na Escritura, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Observe então o verso 18. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Esses falsos irmãos que provocavam divisão e que iam contra, em desacordo com a doutrina, eles, na verdade, só se preocupavam consigo mesmo. Eles não se preocupavam com a glória de Deus, eles não queriam dar glórias a Deus, mas eles queriam atrair a atenção para si. E eles, com palavras lisonjas, suaves palavras e lisonjas, tentavam atrair o coração dos despreparados na palavra de Deus. Nós temos que estar preparados na Escritura, para quando estivermos vendo uma pregação na internet, ou uma palestra sobre a Bíblia, uma aula de Bíblia, ou uma pregação no rádio, para sabermos o que é verdade daquilo e o que não é verdade daquilo. O que é a opinião do pregador e o que realmente é Bíblia que está sendo dito ali. E hoje, principalmente com o avanço das mídias, da comunicação, da tecnologia, temos que estar cada vez mais preparados com o estudo da Palavra de Deus, para assim podermos saber quem são esses anticristos, falsos cristos. E olha, se nós fôssemos elencar aqui quantos se dizem pastores, bispos e apóstolos hoje e estão longe de ensinar o que a Bíblia coloca, nós passaremos todo o nosso tempo de reflexão só falando mal dos outros e apresentando as igrejas e esses líderes que não falam de Jesus da maneira correta. Por isso não vamos fazer assim, vamos nos focar nos textos da Escritura e vamos mencionar a verdade de Deus para nós hoje. Antes de prosseguirmos para um outro norte, um segundo norte dentro desse texto, há uma expressão que se repete lá em 1 João capítulo 2, verso 18. Volte aí o texto-chave de hoje, texto principal, 1 João 2, 18, diz assim: filhinhos, já é a última hora. E no final do versículo, ele diz assim: pelo que conhecemos que é a última hora. A última hora é uma expressão que se refere aos últimos tempos. É um momento onde existe uma interseção entre uma velha era e uma nova era. O que é esta velha era? É a era do pecado. Essa era do pecado, ela começa com Adão e se estende até a chegada do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus chega, Jesus inicia uma nova era. Não tem nada a ver com aquela seita esotérica chamada nova era, nada a ver. Mas essa nova era que nós falamos aqui se refere a uma era de redenção a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que não havia redenção antes de Cristo. Havia salvação, sim, antes do Senhor Jesus Cristo, mas o Messias não tinha chegado em carne. Quando ele chega em carne, aquele mistério do Antigo Testamento que referia-se ao Messias, ele é revelado. E então Cristo, ele está na terra, inicia-se uma nova era, inicia-se, ele inaugura-se, ele instala-se o reino de Deus. O reino de Deus, ele é inaugurado porque o Messias chegou, o rei estava na terra. Mesmo que Jesus morra na cruz, ressuscite ao terceiro dia e suba ao céu, ainda assim o Senhor Jesus deixou, pelo menos no modo espiritual, o reino de Deus na terra, ministrado pela igreja, como nós conhecemos hoje.
Essa expressão, última hora, é a interseção entre uma velha era de pecado e uma nova era de redenção, caminhando para uma era de consumação, onde não mais haverá pecado. Essa última hora, ela é também chamada, em outros textos, de últimos dias, ou fim dos tempos e fim dos séculos. Lá em Atos 2,17, lemos assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Aqui está sendo feita uma citação lá de Joel capítulo 2. Isso indica que em Joel ainda não eram os últimos dias, mas aqui em Atos 2 já eram os últimos dias. O Espírito Santo, o outro Consolador, terceira pessoa da Trindade, ela desce à terra de modo mais efetivo e passa a habitar nos crentes, o que não acontecia na velha aliança no Antigo Testamento. Hebreus capítulo 1, verso 2 fala nos últimos dias. A revelação plena de Deus foi dada em Jesus, seu Filho, nos últimos dias. Então, esses últimos dias, essa última hora, se refere à época em que nós vivemos. E no final, até hoje, desde a época dos apóstolos ali, desde a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, até hoje estamos vivendo nos últimos dias, na última hora, quando os falsos cristos estarão tentando nos desviar da verdade de Deus, onde haverá muito engano, muita mentira, e o amor se esfriará de quase todos, mas apesar de tudo isso, a igreja verdadeira, ela perseverará. Os anticristos, eles pervertem a verdade de Deus. Temos que ter cuidado para não cair no ensino falso destes anticristos que operam hoje na TV, na internet, na rádio e através de muitas instituições religiosas que eles chamam de igrejas e não tem nada a ver com igreja. Um segundo norte que nós queremos observar hoje é que os cristãos conhecem a verdade de Deus. Embora os anticristos tentem nos desviar da verdade do Senhor, os cristãos verdadeiros que creem na palavra de Deus, os convertidos em Jesus, os salvos em Cristo, eles conhecem a verdade de Deus. Olha 1 João capítulo 2, verso 20. 1 João 2, 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Apesar do Espírito Santo, apesar do anticristo, dos anticristos tentarem nos desviar da verdade, nós temos a unção. Essa unção é o Espírito Santo que opera em nós. Nós temos o conhecimento de Deus, ou seja, temos o Espírito que nos ilumina, temos o conhecimento da revelação de Deus. Isso faz com que a nossa mente não seja enganada pelas falsas doutrinas. Isso é muito importante para entender que nós podemos discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é ensinado pelos falsos cristos, por esses falsos profetas, esses anticristos. Olhe em 2 João, verso 9, nós lemos assim, 2 João, verso 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, aqueles que se afastam da doutrina do Senhor, eles não têm Deus. Aqueles que seguem o ensino dos falsos profetas, eles não têm Deus. Ou seja, é a verdade de Deus, é a Escritura que mostra que nós estamos em comunhão com o Pai, é a obediência a essa revelação que mostra que nós estamos comungando com Deus, andando na verdade de Deus. Se deixarmos de observar a Escritura, se deixarmos de crer na revelação, de obedecer a Deus, esse é o grande sinal que estamos nos afastando do Senhor ou que talvez nunca conhecemos a Deus. João, ele está dizendo no verso 20 que os crentes, eles têm a unção do Espírito Santo. E essa unção significa o quê? A ação do Espírito ao nos iluminar, ao nos capacitar para conhecer a verdade de Deus e saber o que é a verdade. Por isso nós temos o conhecimento sobre Deus. Lembrando, não porque somos melhores ou especiais, mas porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados e ao crer em Jesus recebemos o Espírito Santo e recebemos este
conhecimento sobre Deus. Estes falsos mestres e falsos profetas, eles tinham chamado o espírito do anticristo. É o que nós lemos lá em 1 João capítulo 4, verso 3. Olhe lá rapidinho, 1 João capítulo 4, verso 3, diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O anticristo, a besta, o homem da iniquidade, ele ainda não chegou. É só no momento futuro, no período da tribulação de 7 anos, ele vai aparecer. A igreja já foi arrebatada antes disso. Mas o espírito do anticristo ainda já está no mundo. E esse espírito é que está nestes muitos anticristos, que são os falsos mestres e que ensinam contra a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a grande distinção dos cristãos verdadeiros e dos falsos cristãos. Os cristãos verdadeiros, aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, de fato, de modo sobrenatural, pelo Espírito Santo, eles distinguem o que é a verdade e o que é a mentira, e eles têm um conhecimento bíblico sobre Deus. Então, irmãos, isso é muito importante para fortalecer a nossa compreensão de que comunhão, intimidade com Deus não se refere a emoções. O cristianismo no meio evangélico tem crescido muito nessa área. As pessoas vão para os cultos para poder sentir prazer, sentir emoção, e os cultos são cada vez mais psicodélicos, são cada vez mais elaborados no sentido ruim da palavra, para poder levar emoções e sensações para as pessoas. Por exemplo, você ficar sentado num banco ou numa cadeira 1 hora ouvindo uma pregação não é uma boa emoção ou sensação, porque dói as costas, né? E você fica ali cansado, parece uma coisa meio cansativa, então não é interessante. O que é que as igrejas fazem hoje? A pregação diminui, ela vira 10, 15, 20, 25 minutos no máximo, porque acredita que ali é o tempo que as pessoas ficam confortáveis. Olha, não é bem assim que deve ser. 25 minutos para explanar uma verdade de modo consistente, embasada e bíblica, é quase impossível, fica muito resumido, de modo que, não quer dizer que não possam haver meditações de 25 minutos, mas não pode ser só assim. Muitas igrejas têm ficado só nisso, isso enfraquece os crentes, e muitas vezes os cultos são muito poucos, ou seja, não estão preocupados com a glória de Deus, com o ensino da verdade, mas em trazer boas sensações. Por isso que muitas vezes o período de cânticos destas igrejas é enorme, é extenso, né? Porque o cântico misturado com outros artifícios que são utilizados geram emoções agradáveis naquela pessoa. Olha, um bom culto não é aquele culto em que você teve boas emoções. As emoções são importantes quando orientadas pelo Espírito Santo de Deus, não quando são orientadas pelo nosso próprio pecado. Então, um bom culto é aquele culto que você presta a Deus, quando você confessa seus pecados ao Senhor, quando você aprende verdades importantes da Bíblia através da palavra pregada, quando você reconhece que precisa melhorar em determinadas áreas da sua vida e quando você glorifica a Deus por tudo que Deus tem feito para com você, para com sua família. Esse é um culto bom, onde você adora ao Senhor. Observe então, voltando para o nosso texto, que João ele procura novamente mostrar o que é verdade e o que é mentira, o que é verdade na palavra de Deus e qual é a mentira do ensino dos anticristos, que estão aí com o espírito do anticristo em si. Olha 1 João capítulo 2, verso 21. 1 João 2, 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então João, ele deixa muito claro aos seus leitores que o motivo de escrever a eles não é porque eles não sabem da verdade. Eles sabem, eles conhecem e eles não aceitam a mentira dos anticristos. João deixa isso muito claro. Mentira aqui é negar que Jesus é o Cristo, é negar que Jesus não veio em carne. E como nós já explicamos, negar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo ali.
Olha 1 João, capítulo 2, verso 22. Perdão, 1 João 2, 22. Diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, mentira é isso, é negar que Jesus é o Cristo. Quando eu nego que Jesus veio em carne, eu estou, consequentemente, negando que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador prometido, e, consequentemente, eu nego Deus Pai e tudo que Deus revelou e está registrado na Bíblia Sagrada. Olha 1 João, capítulo 2, verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ou seja, se negamos Jesus como Cristo e como Messias, estamos também negando a nossa comunhão com Deus. Veja que é uma sequência lógica que João procura nos mostrar aqui, caso alguém siga o ensino dos anticristos. Mas isso não se aplica aos leitores da epístola. João deixou muito claro, eu sei que vocês conhecem a verdade e não vivem na mentira, mas João escreve para alertar destes falsos mestres, desses anticristos que estão na igreja, saíram da igreja e estão tentando contaminar a igreja com a heresia. Os cristãos conhecem a verdade de Deus. Irmãos, nós somos hoje o povo de Deus, a igreja. Não só a Igreja Batista Manancial, mas toda igreja que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, como ensinado na Bíblia. Nós temos o conhecimento de Deus, nós temos a verdade revelada, nós sabemos o caminho da salvação e devemos chamar para nós a responsabilidade de proclamar o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo e fazer discípulos para Jesus. Mas vamos observar agora o terceiro norte. Dos três, o terceiro norte é que permanecer na verdade da Escritura é permanecer em Deus. Isso é muito importante também, pensando naquela questão da emoção. Então, permanecer em Deus não é só ter uma emoção boa dentro de um culto a Deus. Isso é maravilhoso, você entoar um cântico, você ler a Bíblia, ouvir a mensagem e ter uma emoção, ou na oração, ter uma emoção maravilhosa ali. Isso é uma bênção e é de Deus, sim. No entanto, não é isso que qualifica que você permanece em Deus, mas é o conhecimento da verdade. Permanecer na verdade da Escritura é permanecer em Deus. E é o que João está dizendo aqui, 1 João capítulo 2, verso 24. Olha 1 João 2, 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então a palavra permanecer se repete várias vezes aqui. Permanecer, como nós já vimos, significa andar constantemente com. Então, se nós estamos constantemente com a verdade de Deus, aquele mostra que ouvistes desde o princípio, ou seja, o ensino apostólico do Evangelho, das verdades de Deus, da sã doutrina, se eles permanecerem no ensino correto da Escritura, eles permanecerão em Deus, permanecerão no Pai e no Filho, terão comunhão com Deus. Ou seja, não tem como permanecer em Deus se não permanecer na verdade da Escritura. Olha 1 João 2, verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A consequência de quem permanece na Escritura, de quem permanece no Pai e no Filho, é ter a vida eterna. Os crentes têm essas características. Os verdadeiros cristãos permanecem na palavra, têm comunhão com o Pai e com o Filho e, consequentemente, recebem a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. Os anticristos não têm essa vida eterna, os que seguem os anticristos também não terão esta vida eterna, porque não permanecem na Escritura. E então João faz um resumo aqui no verso 26, 1 João 2, 26. Isto que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Então João está fazendo um link com o verso 18, que ele começou, de onde ele começou essa parte da sua epístola. Ele está dizendo, olha, tudo que eu estou escrevendo para vocês é para vocês se prevenirem daqueles que tentam vos enganar com este falso ensino, especificamente aqui de João, de que Jesus não veio em carne. Para nós,
já são outros ensinos errados, mencionamos alguns hoje, mas tem muitos ensinos errados, como, por exemplo, a teologia da prosperidade. O grande erro da teologia da prosperidade é que ela desvia o foco do evangelho da salvação. As pessoas olham a Bíblia pensando só no que vão lucrar, em como vão enriquecer, em como serão curadas, em como ficarão livres dos seus problemas. Quando, na verdade, o foco do evangelho não é esse. O foco do evangelho é a glória de Deus e a salvação através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olha então, 1 João 2,27. 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Novamente, o apóstolo nos fala desta unção. Essa unção que recebemos e permanece em nós é o Espírito Santo de Deus, que nos orienta e que nos guia. E olha, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Por quê? Porque nós aprendemos com a Escritura e aprendemos com o Espírito Santo. Então não é necessário que venha esse falso mestre, esse anticristo, para nos ensinar a verdade. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Jesus falou sobre isso lá no Sermão do Cenáculo, lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então João está novamente replicando o ensino de Jesus aqui, dizendo que o Espírito Santo, esta unção, vai nos ensinar tudo o que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, a Deus, que Deus quer que nós saibamos, que está revelado na Bíblia Sagrada. Isso deve ser uma grande motivação para mim e para você. Se você lê a sua Bíblia e muitas vezes não compreende tudo, ore a Deus. Peça ao Senhor para que o Santo Espírito te ilumine, te ensine, para que você perceba o sentido da Escritura e também compreenda como você deve viver baseado na Escritura. É óbvio que também é necessário um estudo mais atento aos aspectos culturais, aos aspectos da linguagem. O Espírito Santo não vai revelar estas coisas a mim e a você. É necessário também uma leitura auxiliar. Mas, de modo geral, nós podemos ler a Bíblia, compreendê-la bem com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja também, compartilhando com irmãos, uns ensinando os outros, nós vamos aprendendo cada vez mais sobre a verdade revelada do Senhor para as nossas vidas. Observe ainda no verso 27, ele diz que essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Permanecemos em Deus quando nós permanecemos nas Escrituras, e o Espírito Santo nos orienta a crer nestas verdades. E ainda, observe 1 João, capítulo 2, verso 28. 1 João, capítulo 2, 28, lemos ainda: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, quando Jesus vier, nós estaremos permanecendo nele, porque estamos permanecendo no ensino correto. O crente, aquele que realmente creu no Senhor Jesus Cristo, ele persevera, ele permanece no ensino verdadeiro. Perceba que este versículo, verso 28, nos fala de duas verdades maravilhosas aqui. O verso 28 acaba nos falando de duas verdades maravilhosas, duas doutrinas que nós devemos levar em conta. Nos fala da doutrina da perseverança dos santos, que os santos perseveram até o fim, e também nos fala de uma doutrina sobre a igreja muito importante, a igreja visível e a igreja invisível. Não sei se você já ouviu falar sobre isso,
Mas o que seria a igreja visível? A igreja visível é a igreja local, é a Igreja Batista Manancial, onde nós nos reunimos ali, as pessoas reunidas ali são a igreja visível, nos cultos de quarta, domingo, sábado e outros dias da semana. E o que é a igreja invisível? A igreja invisível é composta somente pelos crentes no Senhor Jesus Cristo. Dentro de todas aquelas pessoas que estão lá assistindo, prestando um culto a Deus, existem aqueles que creram mesmo no Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que não creram. Existe sempre o joio no meio do trigo. Isso somente será separado no dia da colheita, ou seja, quando da volta do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que sempre dentro da igreja visível, nós temos aqueles que realmente creram em Jesus e aqueles que não creram. Os que perseverarem até o fim, aqueles que forem fiéis à palavra de Deus, aqueles que rejeitarem o amor pelo mundo, rejeitarem o seu egocentrismo, rejeitarem os ídolos do seu coração para servir a Deus, glorificar ao Senhor, ser discípulo de Jesus, pregar o evangelho aos perdidos, adorar a Deus e glorificar o seu nome, estes que perseveram até a volta de Cristo são os filhos de Deus, aqueles que são chamados de cristãos, os salvos em Cristo, aqueles que não retrocedem. Estes são os que fazem a obra de Deus na terra. Que Deus nos abençoe a sermos assim, perseverantes, constantes, firmes e embasados na Escritura, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Lembre-se, se permanecermos na verdade, nós também permanecemos em Deus. E então, esse parágrafo da Epístola de João termina no verso 29. 1 João 2,29, que diz assim: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você reconhece que o Senhor Jesus é justo, e ao ser justo significa que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele satisfez a justiça de Deus, sendo justo sem pecado, morrendo por um criminoso e um pecador como eu, como você. Se nós reconhecemos Jesus como justo, significa que nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador. E o final do verso 29 diz: reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ou seja, todo aquele que permanece na palavra, todo aquele que guarda os mandamentos, todo aquele que ama o seu irmão, todo aquele que anda na luz, todo aquele que tem comunhão com Deus, esse é o que pratica a justiça. Tudo isso que João apresentou até hoje se refere à justiça de Deus na nossa vida, se refere a viver a vontade de Deus. E quem faz isso nasceu de novo, é nascido de novo e é filho de Deus. Esses que são nascidos de novo, os filhos de Deus, nós, crentes em Jesus, nós não ouvimos as mentiras dos anticristos, nós não nos enganamos com o falso evangelho, nós conhecemos a verdade, permanecemos nela. Irmãos, um texto longo, 1 João capítulo 2, do verso 18 ao 29, mas nesse texto nós pegamos o ensino principal, que fala da verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras, ela nos orienta contra os anticristos. A verdade da Escritura nos orienta contra os anticristos que estão ao nosso redor, tentando nos enganar, tentando nos afastar do ensino verdadeiro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, são muitas falsas igrejas, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos anticristos, e nós temos que perseverar no ensino correto da Escritura. Não adianta ficar elencando todos esses falsos ensinos aqui, não haveria tempo para isso, mas o fundamental é mencionar a verdade da palavra de Deus e sermos desafiados a viver nesta verdade. Os três nortes que nós observamos hoje foram: os anticristos pervertem a verdade de Deus. João lutou bastante aqui para mostrar isso aos seus leitores. Segundo norte é que os cristãos conhecem a verdade de Deus, por isso nós podemos rejeitar a mentira dos anticristos, os falsos profetas. E o último norte, e o terceiro, é que permanecer na verdade da Escritura é permanecer em Deus. Se você permanece nela, conhecendo a verdade, obedecendo a verdade de Deus revelada na Escritura, saiba que você
é do Senhor, você realmente creu no Senhor Jesus Cristo e você vai permanecer em Deus até a volta do Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso que nós temos, que nos tirou das trevas do pecado, nos deu a Escritura para nortear o nosso caminho, para vivermos, para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, não somente a rejeitar o ensino errado, como também a proclamar a verdade do Evangelho, dentro e fora da igreja para os perdidos e dentro da igreja, uns com os outros, nos ensinando para assim estarmos cada vez mais perto do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradeço, Pai amado, porque o Senhor nos libertou do engano, da mentira, de falsos ensinos, ditos cristãos, quando na verdade não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor abriu os nossos olhos para enxergarmos a luz do Teu Evangelho, pelo Teu Santo Espírito, Pai, que nos ensina constantemente sobre a verdade, sobre permanecer na verdade. Obrigado porque a partir desse ensino temos o conhecimento sobre o Senhor, sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o próprio Espírito Santo, sobre a Tua igreja na terra e sobre a nossa missão nesse mundo. Pai, nos capacita a estarmos nos esmerando no estudo da Tua palavra, para que sejamos profundos defensores, conhecedores e propagadores do Teu Evangelho. Tudo isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê uma semana maravilhosa e até breve no nosso próximo encontro.